Bora começar com essa polêmica do futsal. Não se fala em outra coisa quando o assunto é o esporte da região, gente. Infelizmente, essa é a cena que ficou marcada numa partida cheia de confusão. Teve xingamento, teve soco, teve gás de pimenta e até o time do Magnus ficou encurralado na entrada do vestiário. Primeiro de tudo, vamos aos gols, porque eu vou te explicar tintim por tintim o que aconteceu nessa partida para você entender tudinho, tá? Pato e Magnus, lá em Pato Branco, no Paraná. A gente começa com o Artirson, o Mikael aí, de uma caneta do Dieguinho, fazendo esse primeiro gol aí. Pato, portanto, 1-0, abrindo o placar, beleza? Time da casa começou com tudo, torcida feliz. Aí veio o André Deco, goleiro no ataque, e acabou empatando nessa jogada aí. Ô goleiraço, hein? Esse faz bonito demais, sempre faz, né? Magnus empatando, portanto, 1-1. Para a torcida já começar a ficar incomodada, certo? Deitou e rolou ali, hein? Aí vem Joãozinho, ó, Joãozinho pegou no ar e meteu um golaço, virando, portanto, 2-1 nessa jogada maravilhosa, hein? E o Fogaça, a 56 segundos do fim, fazendo o empate para o Pato Branco do Paraná, nessa jogada ensaiada, linda também, 2-2. Esses foram os gols que foram considerados ok ali, que foram realmente válidos, a gente pode dizer. Portanto, com esse resultado de 2-2, esse empate, o Magnus é o líder da classificação e o Pato continuou na mesma posição, em 17º. Beleza, foi isso que foi validado, fim de jogo. Só que não, tá? Vamos voltar um pouquinho agora na linha do tempo, quando ainda faltavam 5 minutos para o fim do jogo. E o Magnus vencia realmente por 2-1. O Pato teve um gol anulado. E aí foi o estopim, viu? O estopim dessa confusão gigante que nós vamos ver. Olha só o que aconteceu, ó. 5 minutos do fim, o Pato marcou o gol de empate. Esse aí, ó. Mas você vai ver já no lance, aí na repetição, que tem um jogador que começa aí de laranja, portanto, do Magnus, a reclamar. Por quê? Porque ele teria sido empurrado nesse momento. Olha lá, mais uma vez para você. Passe, vai bater, empurrou, caiu o jogador do Magnus e aí rola o gol. Então ficou todo mundo meio assim, e agora? Pega a bola, não pega? E quando veio, fez o gol porque o jogador caiu. Gente, o juiz foi totalmente hostilizado nesse momento. Olha a agressividade da torcida, derrubando placa, jogando copos, torcida totalmente inflamada e a polícia entrou em quadra. Primeira vez aí que a polícia entrou em quadra, o jogo ficou 11 minutos parado por causa dessa jogada, desse gol anulado aí. E aí, quando o jogo voltou, olha só a respiração do Rodrigo Capita, a cara dele para voltar. Vocês viram, né? O clima totalmente pesado, gente. Essa cena chama a atenção de toda a torcida em cima ali do Rodrigo Capita e aquela energia no ar e os ânimos aumentando para pior, né? Cada vez. Foi isso. Aí, no fim, o placar ficou no empate, certo? Como a gente já viu. Só que depois o clima esquentou mesmo. Roda essas imagens aí, infelizmente. Neguinho vai aparecer aí do Pato e o Dieguinho do Magnus começou com os dois fazendo essa briga aí. Eles se encararam logo depois do apito final, 2-2 para cada lado e aí a confusão se espalhou, gente. Todo mundo foi para o canto da quadra e a polícia apareceu já jogando spray de pimenta. Já chegou um dos policiais aí, você vê ele com a mão esquerda. Ele já chega jogando em todo mundo para dispersar a multidão. O Rodrigo Capita aparece indignado nessas imagens, totalmente inflamado, olha lá, ele nervoso, conversando com os policiais. Não dá para a gente fazer uma leitura labial aqui para entender exatamente o que ele estava falando, mas você vê na expressão dele que ele está com o rosto vermelho, ele está totalmente nervoso em cima dos policiais. Muito bravo, reclamando aí, provavelmente, principalmente do spray de pimenta, né, gente? Você viu, inclusive, e a gente vai ver na sequência, que os seguranças particulares, eles vão discutir com os jogadores do Magnus. É como se fosse assim, ó, quem manda aqui é a gente, viu? A torcida do Pato Branco,
né? Porque está acontecendo lá na casa deles. E aí eles fizeram essa festa, houve o gol anulado. E olha só a reação dos jogadores do Magnus, totalmente alterados nessa confusão. Aí sim, ó, agora os seguranças particulares partem para cima do goleiro do Magnus. Parece que houve até uma agressão ali, um soco entre o segurança e o goleiro do Magnus, eles foram separados. E essa confusão continuou por um bom tempo. Sim, dessa forma aí. Os seguranças, inclusive, cercaram o time. Nesse momento, eles já estão na entrada do vestiário. E até nesse momento, eles foram encurralados, empurrados, e gritaria, e briga, e voz alta. E a polícia militar, mais uma vez, intervindo aí, gente. Magnus, Pato, Liga Nacional de Futsal e também a Polícia Militar, todos os envolvidos nessas imagens lamentáveis, viu? Nós entramos em contato com eles e eles não se manifestaram ainda sobre esse caso, viu? Nenhum deles. E aí eu quero trazer alguns pontos para vocês podem repetir essas imagens aí, por favor, para a gente levantar aqui algumas questões e já vem a sua participação também, a sua opinião. Gente, praça esportiva, né? São dois jogadores de alto nível, melhor, dois times de alto nível, que sempre estão se enfrentando, toda vez que se enfrentam tem realmente esse calor, mas eles são profissionais. Profissionais, jogando num ambiente como esse, na Liga Nacional de Futsal, tendo essa postura diante de uma torcida acalorada, isso já tem um histórico. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, gente? Tem criança ali, tem família, um lugar totalmente confinado. Olha só a agitação dessa torcida em cima, jogando objetos nos jogadores. Qual que é a sua opinião sobre essas imagens? Jogadores, gente, já são profissionais. Por que não tiveram mais calma nessa situação? A gente entende que o sangue ferve, mas, pelo amor de Deus, né? Vocês já são aí experientes nisso. E a torcida? Torcida, gente, mais respeito, viu? Mais respeito, sim, com os jogadores, principalmente por serem aí os visitantes, né? Vamos tratar bem os visitantes. Será que houve exagero? Eu acredito que sim, e houve muito exagero aí na ação, não só dessa torcida aí, mas também dos policiais militares, que já chegaram tacando spray de pimenta em todo mundo. Você vê no cantinho da arquibancada quando eles fazem essa ação, se puderem voltar naquelas imagens do spray de pimenta, tem muita gente ali no cantinho da arquibancada, inclusive crianças teriam sido atingidas por conta desse spray de pimenta. E aí? Segurança, gente, segurança. Pode encurralar a equipe de visitantes desse jeito? Eu vi na internet muitos jogadores do Magnus reclamando que eles não estavam preparados para uma situação dessas. Nem os seguranças, muito menos os policiais militares. E é verdade isso. Olha lá, ele já chega espirrando para cima, como se fosse, né? Não fosse nada. Você já teve spray de pimenta na tua cara, gente? Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu já vi relatos e é um absurdo. Não só o cheiro, mas o olho que arde, tudo. E as consequências que demora para passar esse efeito também. Resumindo, qual que é a sua opinião sobre essas imagens? Para mim são lamentáveis, como eu já disse, o nosso jornalismo também. E para encerrar, quem é que perde com tudo isso? Todo mundo, todos nós perdemos com uma imagem como essa, com uma sequência como essa no esporte. É o esporte que perde, é o entretenimento, é a alegria, que essa é a verdadeira vibração quando a gente quer curtir um evento esportivo, certo? Não essas imagens aí que estão repercutindo demais. Assim que nós tivermos o retorno, tanto do Pato, quanto do Magnus, quanto da Liga Nacional de Futsal, quanto da Polícia Militar, nós vamos trazer aqui no nosso Esporte Record Interior. E daqui a pouquinho sua participação, hein? 997450940, chama no zap, traz a sua opinião, viu? É de graça, tranquilo, manda a sua participação por vídeo, por foto, pode ser um texto também, fica à vontade, tá? Mais uma polêmica, porque teve um pênalti pra lá de estranho, gente. E um gol no finalzinho, gente, que aquele... Nenhum corintiano queria, né? Nossa, as minhas primas de São Paulo são corintianas, ficaram doidas lá em casa, gente. Deu Red Bull Bragantino, mais um que foi oportunidade e resultado no final, mas com polêmicas, né? Deu Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena em Itaquera. Vamos dar uma olhada aí.
Jogo marcado por polêmicas, o Red Bull Bragantino conseguiu vencer o Corinthians no fim da partida. O primeiro gol foi marcado por Eduardo Sacha. Gol! Sacha! Depois de um lance polêmico em que o árbitro entendeu que foi pênalti de Kaká. O próprio zagueiro no segundo tempo empatou a partida. Só que no fim do jogo, Thiago Borbas aproveitou uma oportunidade para deixar o Red Bull Bragantino com a vitória. 2-1. Na trave! E o gol! Gol! Thiago Borbas! O próximo jogo do Corinthians será na quarta-feira, fora de casa, contra o Ceará. E o time do Bragantino encara o São Paulo. Tá aí para você esse boletim, gente. Futebol é resultado, né? Camisa 8 fazendo o pênalti nesse lance polêmico, abrindo o placar aos 26 minutos. Mas vamos falar desse lance aí, ó. Esse aí mesmo, ó lá. Foi pênalti ou não foi? Alexandre Colim disse que não. Eu acredito que não. Juninho acredita que não. Marcelinho, não também, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Tá bem claro aí que o zagueiro do Corinthians colocou a perna para cima, viu que ia bater no atacante, tirou a tempo e ele aproveitou a oportunidade e se jogou, né? Foi bem espertinho. Inclusive, o juiz disse na hora ali que não foi pênalti. Só que o árbitro de vídeo chamou ali o juiz, falou, vem cá analisar essa imagem aqui. Aliás, por que tem VAR, né? Por que tem árbitro de vídeo se a gente teve um resultado desse? Essa é outra polêmica que muita gente questiona, hein? Por quê, minha gente? Porque se no vídeo, a gente trabalha com isso todos os dias aqui, a gente consegue ampliar a imagem, consegue ver em detalhes. Aconteceu isso. Houve uma recomendação do árbitro de vídeo para que o juiz da partida realmente marcasse o pênalti. E ele acatou essa recomendação. Vem cá, foi comprado isso aí? Alguém sabe me dizer o que aconteceu? Porque, na visão dos corintianos, realmente não foi. Mas até não precisa ser corintiano, não precisa torcer, até mesmo contra o Corinthians, para ver, gente, que o próprio zagueiro percebeu que ia dar ruim e ele baixa a perna na hora. E a hora que ele baixa é a hora que o jogador do Bragantino realmente cai. E aí? Eu quero ouvir a sua opinião, tá? 997450940 sobre esse lance polêmico aí, que acabou na derrota do Corinthians. 2-1, certo? Na Neoquímica Arena. E aí é o seguinte, a própria diretoria, né? O diretor interino aí do Corinthians enviou numa carta assinada, num ofício assinado por todo mundo aí da cúpula corintiana, que passa por maus bocados, né? Aliás, mandou para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, um ofício reclamando da postura do árbitro nesse jogo. Um ofício que foi encaminhado, inclusive, para a Federação Paulista de Futebol, com cópia para a federação, questionando a atuação do árbitro nesse jogo. Será que vai dar em alguma coisa esse ofício? Vai alterar o resultado? A gente sabe que é muito difícil acontecer, mas qual é a sua opinião também? Porque agora o Corinthians está usando de todos os artifícios que tem, as ferramentas que tem, para poder fazer o que tem que fazer, né? Poder reclamar de direito, a gente pode dizer assim. E aí, quero ouvir você, tá bom? Derrota do Coringão, gente, em Itaquera, porque a gente gosta de falar de polêmica, né? E vai ter também polêmica agora para você nesse nível aí do futebol. O Ituano foi até o estádio Brinco de Ouro da Princesa ontem e voltou com um empate. Aliás, polêmicas entre Guarani e Ituano também teve empate quando a gente fala de polêmicas. Quer ver, ó? Aos 16 do primeiro tempo, Ituano reclamando aí que o goleiro Andrei entrou com a bola no gol. Será, gente? Vai repetir essa imagem para você aí, ó lá. O goleiro pega a bola e, ó, o pezinho, ó, foi para dentro, mas a bola ficou fora? Quem aí sabe dizer, hein? Aos 47 do segundo tempo, Guarani marcou no fim, mas a bandeira
apontou um impedimento. Olha lá, os jogadores levantando a mão e tá até agora o pessoal reclamando que não foi impedimento. É, minha gente, olha lá. Finalzinho, apitando o juiz aí, ó, 0 a 0, gente. Deu em nada, viu? Olha lá. Era gol ou não era nesse lance aí? O Ituano, minha gente, agora é o 8º colocado na beirinha da zona de classificação e o Guarani é o 10º. Para mim foi gol isso aí, hein? Ó, tá bem claro que foi gol pro juiz. Não, 0 a 0, viu? E ó, foi impedimento isso aí? Sua opinião, quero saber, tá? E na Copa Paulista, mais um empate para você, gente. 1 a 1 entre o Linense, que ainda não venceu na competição. Aliás, o Linense está complicado, né? E o Grêmio Prudente, também foi no estádio Gilbertão, em Lins. Vamos dar uma olhada aí nesses lances. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Beide fez aí Linense 1 a 0. Olha lá, fazendo esse gol bonito, hein? Olha lá, cruzou na área e aproveitou a chance. Rebateu de novo e pronto. Olha lá, entrou. E houve essa comemoraçãozinha aí do pessoal, olha só, levantando as mãos e fazendo a alegria nesse momento, gente. E aos 16 do segundo tempo, o Kesley fez aí Grêmio Prudente 1 a 1 nesse placar. Jogada rápida, né? O pessoal se jogou aí na frente do goleiro, não deu mesmo para aproveitar. Olha lá, não deu para pegar, gente, não deu para pegar. 1 a 1, Grêmio Prudente e Linense. Apito final, portanto, tá aí para você, gente. Só deixando aí a título como é que tá a situação, o Ituano é a lanterna do grupo 1, com 2 pontos em 4 partidas. E o Grêmio Prudente é o líder com 8 pontos. Aliás, eu falei Ituano, mas é Linense, tá? Só corrigindo para você. E vamos falar de empate também entre o São Bento e o Primavera. O jogo foi no estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, lá em Campinas, porque o estádio Mário Limonge, em Indaiatuba, está passando por reformas. Dá só uma olhada nos gols aí comigo. Começando aos 37 do primeiro tempo, Flávio Souza jogou para a área, ó, fez bonito, jogou por cima do goleiro, cabeceou e a bola quicou, não deu, hein? São Bento 1 a 0. Aos 35 do segundo tempo, pênalti para o Bentão aí, o David bateu, o Levi pegou, rebateu aí e olha só, pegou isso aí, não deu não, não deu, os jogadores já pegaram a bola ali e foram embora, né? Aos 42 do segundo tempo, Cauã Mineiro fez esse empate para o Primavera, 1 a 1, nesse lance aí para você, gente. Os jogadores se jogam mesmo, né? Eles aproveitam. E aos 48 do segundo tempo, Léo Príncipe fazendo São Bento 2 a 1 nessa jogada aí para você também, viu? Olha lá, comemorando. E aos 49 do segundo tempo, Brunão, que é inclusive um ex do São Bento, fez em cima do Bentão, Primavera empatando 2 a 2. Apito final, o Primavera é, portanto, o segundo colocado do grupo e o São Bento é o terceiro. Tá aí essas imagens para vocês. Gente, aqui a gente fala de tudo, viu? É o pacote completo da rodada para você do fim de semana. Aliás, tem até Paulistão Sub-23, segunda divisão. Ou simplesmente a nossa Bezinha do futebol paulista, gente. Quero te contar que o Acisense bateu o Independente e foi uma vitória super comemorada. Dá só uma olhada aí nos gols. Aos 29 do segundo tempo, Foguinho abriu o placar para o Acisense, fazendo 1 a 0 nesse lance aí, cobrança de escanteio, jogada de bola na área e ele aproveitou a chance. Foguinho, e foi só isso mesmo, viu? Foi só o Foguinho brilhando aí. Fim de jogo e o Acisense é o segundo colocado do grupo 4 da Bezinha. Essas imagens para vocês aí. Vamos rodar a nossa bolinha agora? Vamos rodar? Vamos mudar de modalidade, porque aqui tem tudo sobre todos os esportes. Vamos falar sobre basquete, porque tem taça nova no Clube de Campo de Tatuí.
Veja aí, ó, o finzinho do jogo 2 da final da Copa São Paulo, 68-53 para o Tatuí. Que placar bonito, hein? Como o time já tinha vencido o Limeira na primeira partida, o mata-mata foi fechado com 2-0. E aí, minha gente, foi só festa, viu? Tatuí venceu a competição no ano passado e agora de novo. Parabéns! Cadê as palmas aí, DJ? Vão dar parabéns para o técnico William Drude, para todo o pessoal do Tatuí Basquete, legítimos campeões da Copa São Paulo de basquete masculino, fazendo bonito demais, viu? Parabéns, meninos, por mais essa conquista e em dobro, né? Será que ano que vem tem mais? Será? E tem taça também para o Renasce Vôlei. Aliás, festa para todos os esportes de Sorocaba, hein? A delegação da cidade foi a campeã dos Jogos Regionais 2025 em Itapetininga. Jogos regionais sempre movimentam muito a nossa região, né? As meninas da categoria Sub-21 do Renasce levaram a medalha de ouro depois de bater o time de Santana de Parnaíba por 3-0, gente. 3-0 em uma das últimas disputas dos Jogos Regionais de Itapetininga em 2025. E, ó, de quebra, elas garantiram mais uns pontinhos para a delegação, que ficou em primeiro lugar na classificação. Eita, essas meninas fazem lindo demais, hein? Renasce é o nome de 2025, hein? Vamos combinar, tá cravado aqui no Esporte Record Interior. Renasce Vôlei Sorocaba tá brilhando demais. Esse é o ano do Renasce, eu tenho certeza que vai finalizar bonito também até dezembro. E, ó, além de Sorocaba, o top 10 das delegações teve Itapetininga, Santana de Parnaíba, Boituva, Itu, Votorantim, Itupeva, Avaré e Registro. Ao todo, sabe quantas cidades participaram? 49 das 24 modalidades dos Jogos. E segundo a Prefeitura, cerca de 10 mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, passaram por Itapê durante as competições. Não é demais? Ai, movimenta muito, gente. E nessa semana começam os Jogos Regionais em outras duas cidades. Ourinhos vai ser a sede da 7ª Região Esportiva de São Paulo e Lins recebe as competições da 3ª Região Esportiva. Os vencedores de cada região se reúnem em novembro nos Jogos Abertos do Interior. É, portanto, como falam sempre por aqui, eu repito, uma festa do esporte. Jogos regionais é simplesmente isso, gente. Só maravilhas aqui para nossa região. Já estou selecionando aqui a sua participação para a gente encerrar a edição de hoje do Esporte Interior. Reinaldo, obrigada por estar aqui, ó, direto de Sorocaba. Boa tarde. Sobre o jogo do Magnus, simplesmente ridículo. Boa palavra para definir, hein? Agora, sobre o pênalti do jogo do Corinthians, legítimo. Risadas, né? Óbvio, porque pela situação, minha gente. Não precisa dizer mais nada, né, Reinaldo? Obrigada, viu, por estar aqui com a gente participando. Próxima é do Celso Damada, de Bauru, que é tricolor, né? Thaísa, Corinthians fica reclamando do juiz. Tem que jogar bola, porque esse timinho não vai passar disso. Quem viu Sócrates, agora vê... Ai, minha gente, pelo amor, tenha dó. Eu vou te dizer, o Celso é tricolor mesmo, né? Porque, olha, do jeito que tá falando aqui, meu amigo, não tem time que o faça diferente disso. Próximo, obrigada pela sua participação, viu? Aliás, só o tricolor, né? Mari Batista, de Itaguaí, sobre o jogo de ontem do Timão e Bragantino, foi super roubado. Tem muita gente usando essa expressão mesmo, viu? Árbitro totalmente despreparado para apitar o jogo. Arbitragem, infelizmente, muito fraca e alguns árbitros não sabem ser indiferentes ao arbitrar o jogo de grande proporção. Valeu, Mari. Obrigada pela sua participação. Diego Marques, de Ubirajara. Boa tarde. Na minha opinião, os policiais não deveriam ter usado o spray de pimenta. Não tinha necessidade. Concordo com você. Valeu, no jogo do Magnus, né? Carlos Silva, de Paraguaçu Paulista. Os policiais foram muito errados. Não se faz isso. É isso mesmo, Carlos. Obrigada, viu? Marcos Vicente, de Piraju. Meu Corinthians já está mais fraco. Mais fraco que sopa de asilo e ainda é prejudicado. Ó, tem sopa de asilo que é bom, hein? Vai, Corinthians! Marcão Funileiro, de Piraju. Valeu!
Valeu, Marcão. Um beijo pra você, viu? Funileiro de Piraju aqui com a gente. E o Vaster Brix Júnior. Olha que nome diferente. Sou tão palmeirense que onde o Corinthians for jogar, eu vou torcer contra. Abraço. Valeu, eu brinquei, né? Eu sei que eu brinquei. Valeu, obrigada, viu? Ignaldo de Agudos. Manda um abraço para minha filha Samanta, corintiana roxa. Samanta, um grande abraço para você, ó. Um grande beijo. Que abraço gostoso. Ai, abraço gostoso para você, lindona, viu? Não tá tão feliz hoje, mas vai melhorar a situação? Vamos ver, né? Valeu, Ignaldo. E o Isaías de Peró prejudicaram o Corinthians. Pênalti que não foi. Final do jogo, o juiz deu 6 minutos de acréscimo e não terminou o jogo. Só quando fez o gol, ele encerrou. Realmente, por isso que agora o Corinthians está recorrendo à CBF, Isaías. Valeu pela sua participação. Claudenice, adoro ver você por aqui. Cheguei. Ela sempre chega, né? Essa imagem é muito triste desse jogo com agressões. Tem que ter respeito com as famílias e as crianças. Concordo com você. Valeu, um beijo no seu coração, viu? E Jerônimo de Itápolis, boa tarde. Dali Bragantino. Foi pênalti. Ih, é uma briga, né? É uma polêmica, eu vou te dizer, viu? É isso, gente. Amanhã tem muito mais. Será que tem polêmicas por aqui? Vamos ver. Estou de volta no nosso Sport Record Interior às 2 da tarde, nesta terça-feira. Um grande beijo e até amanhã. O Colim tá chegando aí. Fica que tem mais.